Olá, queridos, tudo bem? Iniciaremos então agora a correção do tema da aula referente à aula 9, que é um tema de deslocamento de equilíbrio, princípio de Le-Chatelier e pH. Então vamos começar com a questão de número 20, que diz assim: a primeira etapa da obtenção industrial do ácido nítrico ocorre de acordo com a reação abaixo. Então está ali a reação esquematizada. Supondo que essa reação esteja acontecendo em sistema fechado, que é essencial para que haja, evidentemente, equilíbrio químico, é correto afirmar que o aumento da quantidade de catalisador favorece a formação de NO. Catalisador só acelera, não altera equilíbrios, delta gás e derivados. Tudo bem? Então não esqueçam disso, isso é bem importante. B, o aumento da pressão total do sistema, ou seja, a redução do volume, não altera o valor de Kp. Tá certo, porque a constante só é alterada pela temperatura, somente a temperatura altera a constante, como a gente viu na aula de número 9, aula que foi postada essa semana. Qualquer dúvida, por favor, dê uma revisadinha ali. Retirada de H2O implica na diminuição do Kc, ou Kp. Não, Kc só sofre interação ou influência da constante. Diminuição da temperatura dificulta a formação do NO? Não, porque como a reação ela é exotérmica, se você abaixar a temperatura, você desloca para o lado exotérmico. Diminuir o volume não altera o rendimento. Altera porque você vai ter 10 mols gasosos nos produtos e 9 nos reagentes. Portanto, se você diminui o volume, ou seja, você desloca para o lado de menor volume. Portanto, vai diminuir o rendimento da reação, já vista que haverá formação de reagente ao invés de produto. Resposta certa, letra B. Próxima questão, a 23, é uma questão que conversamos já em aula, ela é uma questão muito importante, porque ela confunde o aluno ao mostrar um gráfico onde as linhas acabam se interpolando, se cruzando, e isso gera uma falsa impressão de que as velocidades são iguais. Mas veja, você não está falando de velocidade nesse gráfico, você está falando de concentração. O gráfico de velocidade correspondente a este gráfico seria aquele clássico do equilíbrio químico. E as linhas de velocidade se cruzariam no instante que as concentrações dos reagentes e produtos não se alterarem mais, se mantiverem constante. Portanto, esse ponto onde elas se cruzam não é o ponto onde as velocidades são iguais, e sim o ponto onde a concentração do reagente e do produto é a mesma naquele instante. Agora, as velocidades serão iguais quando você tem sempre a mesma variação em função do tempo, ou seja, as quantidades se mantêm constantes. Lembrem que velocidade, na física, é fácil de entender, não é distância. E não é tempo. Se eu disser para você que eu corri por 2 km, você não sabe se eu fui rápido ou se eu fui devagar. Se eu lhe disser que corri por 20 minutos, você não sabe se eu fui rápido ou se eu fui devagar. Porque velocidade não é distância, não é tempo. Velocidade é distância sobre tempo. A reação ultrapassa o equilíbrio porque a concentração final é maior que do reagente, de produto. Errado. O equilíbrio ocorre quando há constância, quando você não tem maior formação de produto e maior formação de reagente. A velocidade de B é igual à velocidade de consumo de A. Tá certo. Por quê? Olha, porque a declividade das curvas é igual. Se você observar a angulação, ó, conforme a curva A vai diminuindo, observe que a declividade da reta tangente, que pode cortar aqui essa curva, vai ser igual tanto na curva A quanto na curva B. Tudo bem? Então as curvaturas sendo iguais indicam que as velocidades são iguais. E detalhe, se você quiser tirar essa dúvida não pelo gráfico, sim pela equação, veja que é uma reação de 1 para 1. Então é muito fácil de responder isso. Se é uma reação de 1 para 1, significa que tudo que some de A formar-se-á na mesma quantidade de B. Logo, as velocidades de consumo e de formação precisam ser iguais. A velocidade de formação de B é maior do que a velocidade de desaparecimento de A após o ponto em que as curvas se cruzam. Não, queridos, o gráfico é sempre o mesmo. O gráfico da reação direta nunca vai ser maior que o da reação inversa. E sim iguais. Quando eles se encostam, eles ficam iguais. Tudo bem? Portanto, tá errado, né? Você não vai ter a velocidade inversa maior que a velocidade direta. E também, se você não quiser pensar desse jeito, até porque talvez não tenha sido muito clara a minha explicação, vou tentar ser mais objetivo. A velocidade de formação de B é maior que a de desaparecimento de A. Não, pessoal, porque a velocidade dos dois é sempre a mesma, porque a proporção é de 1 para 1.
ao passo que um A some, um B se forma. Então não são diferentes, são iguais. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa no ponto que as curvas se cruzam. Não, ponto que as curvas se cruzam, as concentrações são iguais. O professor explicou, as velocidades só serão iguais quando você tiver o equilíbrio químico, ou seja, quando as concentrações não forem mais variáveis, forem constantes. Então é a partir desse ponto que o professor está marcando aqui no gráfico para você. E a lei cinética é tal? Não, aqui você tem uma bagunça só. A velocidade direta é essa e a velocidade inversa, que é a velocidade medida a partir da formação de B, é esta. Resposta certa, então, letra B. Próxima questão, 25. Na reação, apenas o NO2 apresenta coloração vermelho castanho. Então é muito importante que você já pinte, marque, saliente, pegue o seu estabilo e faça um destaque no vermelho constante. Por quê? Castanho, desculpa. Por quê? Porque identificação de cor é um clássico teste organoléptico químico. Né? Organoléptico diz respeito às propriedades orgânicas, tato, paladar, visão, olfato e assim por diante. Então veja, os demais produtos são incolores. Considere as afirmações abaixo. Ao se partir de uma mistura equimolar de NO2 e CO2, chega-se após um tempo suficientemente longo, a uma mistura com a mesma coloração que se chegaria caso partisse uma mistura equimolar dos produtos. Está certo, porque a reação ela é reversível, ela é uma reação em equilíbrio e por ser uma reação que atingirá o equilíbrio, atingirá sempre um valor constante, que indicará a razão, ou seja, a continha de dividir entre o produto e o reagente. Independentemente de ter partido de reagente ou de produto, você sempre terá a mesma razão, a mesma relação, ou seja, o mesmo quociente. Ao se partir de uma mistura de 2 mols de NO2, então veja, você tem um excesso de NO2. E se você tem um excesso de NO2, você vai ter uma coloração mais intensa, haja vista que ele é o vermelho castanho. Então, se a reação tiver excesso de NO2, ele vai intensificar a coloração. Então diz, chega a ser uma mistura com a mesma coloração. Não, porque você tem um excesso do reagente. E se você tem o excesso do reagente, evidentemente você vai ter uma intensificação da cor. Afinal, ele é que indica a cor. É fácil de pensar. Pense você com um corante. Se você põe pouco corante, pouca coloração. Muito corante, muita coloração. No equilíbrio, as velocidades da reação direta e inversa são iguais e, portanto, a coloração do sistema não se altera mais. Eis o motivo pelo qual chamamos de equilíbrio. Deste modo, resposta certa, 1 e 3, letra E. Questão 29, já mudando um pouquinho agora a chave para compreensão de pH. pH é uma alegria só, é a criação do Sorensen, sueco, químico cervejeiro, que facilitou a compreensão sobre acidez e basicidade. Portanto, o pH, potência do hidrogênio, de uma solução aquosa de concentração de íons OH. Cuide, se os íons hidroxilas estão sendo postos em xeque, a análise, por favor, não esqueça que hidroxila não é hidrogênio. Então, se o OH- é 10 na menos 2, o H- é 10 na menos 12. Ora, você lembra o motivo pelo qual isso ocorre? Porque H+ vezes OH- sempre tem que dar 10 na menos 14. Portanto, se pergunte, que número vezes 10 na menos 2 dá 10 na menos 14? 10 na menos 12. E como o pH tem o intuito de facilitar e não o intuito de dificultar, querido, é só a potência. Não precisa se preocupar com um logaritmo complexo, dá uma olhadinha na potência que vai dar tudo certo. pH igual a 12. Para variar, a letra da aprovação, letra D. 31, se a concentração de íons OH, veja, íons OH, ok? Que é íons hidroxila. Então analise com atenção isso para não haver confusão. For reduzida a 1/10 do valor original, o que vai acontecer com o pH? A melhor maneira para você entender isso, primeiro, é respirando fundo, trancando, solta e lendo com calma. Ele quer que você reduza a 1/10. O que é reduzir a 1/10? É dividir por 2. Portanto, faça um teste. Invente. Eu vou inventar OH- igual a 10 na menos 2.
Ah, mas como é que eu vou saber que eu tenho que inventar esse? Olha, invente o número que você quiser, invente você também. Se você inventar 10 a menos 2, por exemplo, o POH vai ser igual a 2. Ora, ele pediu para você dividir por 10, isso significa reduzir a 1/10 do valor original. Quando você divide bases iguais, é uma propriedade clássica das potenciações, você conserva a base e subtrai os expoentes. Vai para 10 a menos 3. Veja, se vai para 10 a menos 3, o POH vai para 3. Querido, você é um aluno brilhante, você sabe muito bem que ao fazer tal análise, o pH passou de 12, tá vendo? Para 11. Desse jeito. Então, o pH aumentará uma unidade. Pronto, simples assim. Caso não tenha me feito entender, por favor, pause o vídeo, retome um pouco a explicação e, se a dúvida persistir, o senhor está à disposição nos plantões. 34. Certas plantas apresentam flores cujas colorações são influenciadas pelo pH do solo. Uma dessas plantas apresenta floração rosa quando o solo tem características básicas, então isso é importante, você pega o seu estabilo, sua poli 0,5 e marque rosa para básico e azul para ácido. Tá? Isso é muito importante. Aí diz, em função disso pode-se concluir que solos onde concentração de H+ maior que 10 a menos 7 é ácido e ácido é azul. Prontinho. Veja, é confuso porque o seu cérebro tenta lhe pregar peças, né? Você vai começar a confundir, o seu lado esquerdo vai trabalhar de uma forma esquisita, porque ele não quer, literalmente, lhe auxiliar em valores negativos. O que eu quero dizer com isso? Ó, um valor maior que 10 a menos 7 é 10 a menos 6. Veja, você se apega ao 6 e você pensa, olha, o algarismo 6 é um algarismo menor que o algarismo 7. Entretanto, você não olha o algarismo, você olha o número. 10 a menos 6 é um valor maior que 10 na menos 7. Deste modo, você tem mais H+ do que o H-. Tudo bem? Portanto, coloração azul. Certo? Resposta já da 34. Mas não entendi por que não pode ser a B. O H- menor que 10 a menos 7 é 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10. E deste modo, a concentração de H+ torna-se maior, ou seja, o solo é ácido. Tudo bem? Afinal, vamos pegar um exemplo caso minha explicação tenha sido clara. Se o H- for 10 a menos 8, o H+ é 10 a menos 6. Veja, 10 a menos 6 é maior que 10 a menos 8. Ácido. H+ maior que o H- na C, rosa, é azul. H+ 10 a menos 8 é azul, é rosa. O H- 10 a menos 6 é azul, é rosa, porque é básico. Resposta certa, letra A. Leis de proteção ambiental de certas cidades não permitem o lançamento em rios e outros de efluentes com pH inferior ou superior a 5 e superior a 9. Então, veja, você tem aqui uma linha de limítrofe entre 5 e 9. Essas condições precisam literalmente organizar a sua análise, né? Você não pode ficar abaixo nem acima, você tem que ficar entre os dois, tudo bem? No que se refere a acidez, os efluentes X, Y e Z estão apresentados abaixo, beleza. X, 10 a menos 3, pH 3. Y, 10 a menos 4, pH 4. Z, 10 a menos 6, mas esse é o OH. O H+ é 10 a menos 8, então pH 8. Ok? Então, a única que tem um pH nessa faixa limítrofe é a Z, que fica aqui em 8. Logo, resposta certa, letra C, somente a Z. Ok? Questão 37. Veja, você tem vários valores de pH e alguns quebrados, isso não é motivo para desespero, você não vai precisar fazer um logaritmo muito complexo para resolvê-los. Agora você vai precisar apenas ler com atenção. Portanto, façamos a leitura. Olha a tabela acima. O vinagre é 100 vezes mais ácido que o café preto. Vamos ver. O vinagre está com pH igual a 3, que é 10 na menos 3. Café preto, 10 na menos 5, concentração de H+. Ora, 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 5 é igual a 100, e não 10. Opa, 100, perdão, como diz aqui na questão. Desculpa a idade, professor é avançado. Tá aí, então a 1 está certa.
Concentração de H+ na solução 6 é igual à concentração de OH- na 2. Vejamos. Na 6, que é o vinho, a concentração de H+ é 10 na menos 13,5. Mas como menos 13,5? Não vamos entrar nesse mérito agora. Apenas vamos analisar com calma a potência, o valor da potência. E a concentração de OH- na 2. Ora, na 2, se o H+ é 10 na 5, o OH-, evidentemente, é 10 na menos 3,5. Ok? Então, tá certinho. Estão certas? Sim. A concentração de H+ e de OH- são iguais nestes dois valores. Tudo bem? Repetindo, ó. Como H+ vezes OH- tem que dar 10 na menos 14, o número que somado a 10 na menos 10,5 vai dar 10 na menos 14 é 10 na menos 3,5. Tudo bem? Multiplicado no caso, né? Não somado, perdão. Certo? A solução 8 é 10 vezes mais ácida que a 1, mas de jeito nenhum. A 8 é 10 na menos 2,5 e a 1, 10 na menos 12,5. Se você fizer aqui a continha, você vai ter na menos 12,5, conserva a base, subtrai os expoentes, 10 na 10. Numa conta rápida, 10 na 10 corresponde a 10 bilhões e não 10. No quadro há 5 soluções ácidas e 3 básicas. Vejamos as ácidas, que têm pHs abaixo de 7. 1, 2, 3, 4, 5. Básicas. Vejamos as básicas cujo pH são maiores que 7. 3. Então são 3 básicas, resposta está certa. 1, 2 e 4, 1, 2 e 4, letra D. 38. O pH de uma solução aquosa de ácido clorídrico cuja concentração é 10 a menos 9 é aproximadamente igual a 7. Como isso? Se é 10 a menos 9 tem que ser 9. Ah, querido, isso é importante. Se o HCl é 10 na menos 9, o H+ é 10 na menos 9. Entende? Tá, e daí? E daí que é um caso clássico de uma solução muito diluída. Como assim? Um ácido nunca pode passar de 10 na 7. Menos 7. É como se você dissesse que um ácido é básico. Você não percebe a incoerência da sua fala? Entende? É impossível isso. Tá, mas eu não entendi. Eu vou tentar te explicar de um outro jeito, um jeito matemático. Certo? Ó, essa é a proporção. Então, se você tem 10 na menos 9, você vai ter 10 na menos 9 e 10 na menos 9. Veja, a concentração de H+ é 10 a menos 9. Acrescente você esse ácido, então, num copo de água. Veja que a concentração natural de H+ na água é de 10 na menos 7. Tá vendo? H+. Aí eu lhe pergunto, se você acrescentar 10 na menos 7, eu vou anotar isso para você, ó, 10 na menos 7, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, acrescente uma quantia de 10 na menos 9 mol por litro. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Some-os agora. Vai dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim. Querido, isso aqui é um pH de 7. Vamos desculpar. Entende? pH igual a 7. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nunca você conseguirá transformar um ácido em uma base jogando água. Ah, mas é muito ruim essa explicação. Tá, então eu vou te dar uma explicação que é infalível. Quando você joga muita água nas coisas, as coisas ficam o quê? Qual é o adjetivo que a gente usa? Aí, aguadas. Pois é, porque a gente chama de aguadas porque ficam com as características da água. Uma delas, pH igual a 7. Viu só? Então, em suma, em uma frase, nunca um ácido, ao ser diluído, se transformará numa base e nunca uma base, ao ser diluída, se transformará num ácido. O ponto de convergência, o rumo que o pH tomará em ambos os casos, tanto ácido quanto básico, será um pH de 7. Questão 39. O acidente ocorrido recentemente com o navio Bahamas provocou o vazamento de milhares de toneladas de ácido sulfúrico no Lagoa dos Patos.
Em determinados locais, os pHs foram de 3 e 4. Podemos afirmar que nesses locais as concentrações de OH- foram. Olha, se o pH é 3, o OH- é 11. POH, né? Entre 11 e POH de 10. Assim. 11 é 10 a menos 11. 10, 10 a menos 10. Então você tem essa faixa aqui de OH-. Então, vamos lá. Letra A, maior que 10 a menos 11. Pode ser, porque um número maior que 10 a menos 11 é 10 a menos 10. Né? Então tá certo. Tá, mas e por que não pode ser a B? Maior que 10 a menos 9, tipo 10 a menos 8. Já não está nessa escala. Porque a gente está querendo um limite entre 10 a menos 11 e 10 a menos 10. Maior que 10 a menos 7, tipo 10 a menos 6. Está errado, eu quero um número entre 10 a menos 11 e 10 a menos 10. Maior que 10 a menos 5 e 10 a menos 4. Entraria no mesmo problema. Porque eu quero valores entre 10 a menos 11 e 10 a menos 10. E um número maior que 10 a menos 5, por exemplo, é 10 a menos 4. E 10 a menos 4 não está nessa escalinha, nesse limite. Resposta, letra A. 41. Adicionaram-se 99 ml de água a 1 ml de NaOH. Veja, pessoal, a gente conversou bastante sobre isso nas aulas de diluição. Se você tem 1 ml e você joga 99 ml, como a gente fez até em aula, né? O professor fez em aula para vocês a experiência prática, mostrou o pH para você como é que fica quando tem diluição. A gente viu que com o pHmetro digital do professor, houve uma mudança natural para um valor. A gente fez uma diluição de 10 vezes, um pH, uma casinha para o 7. Então, cada diluição de 10 vezes leva o pH uma casa para o 7. Por exemplo, se ele está no 5, você dilui 10 vezes, ele vai para o 6. E assim por diante. Então, se você tinha um volume de 1 ml e você acrescentou 99, ele foi para 100. Entende? Então, ele foi de 1 para 100. 1 para 100 é uma diluição de 10 e mais uma diluição de 10. Ou seja, você vai andar 2 casinhas para o 7. Ah, não entendi nada. Ó, se o pH aqui é 12, já não entendi. Bom, então vou explicar para você. A concentração de OH- é igual a 10 a menos 2. Deste modo, sabemos que a de H+ é 10 a menos 12. Por isso o pH é 12. Se o pH é 12 e você dilui 10 vezes, ele caminha para 7, uma casinha, 11. Se você dilui 10 vezes novamente, ele vai para 10. Então ele foi de 12 para 10. Assim. Resposta, letra E. Próxima questão. 2011, proclamado ano da química, nossa vida, o nosso futuro, envolvendo vários projetos no mundo inteiro. Então ele mostra ali algumas águas e assim por diante. Sobre esses dados são feitas as seguintes afirmações. As águas fluviais analisadas apresentam concentrações de H+ maiores que 10 na menos 7. Veja, fluvial 10 é 6,8, significa que é 10 na menos 6,8, que é um valor maior que 10 na menos 7. 6,4, que é 10 a menos 6,4, um valor maior que 10 a menos 7 também. Então, são valores maiores que 10 a menos 7. Está correto? A água do Tororó é imprópria para o consumo humano devido à acidez. Veja, o Tororó ele não é ácido, ele é básico, porque 8 é básico. Então, está errado. Águas salgadas analisadas apresentam concentração de H+, maiores que as de menores que as concentrações das fluviais. Bom, as salgadas, elas são mais básicas, então as concentrações de H+ realmente são menores. Está correto. Portanto, resposta certa, 1 e 3 na letra D. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ó, H+ menor significa que é 10, por exemplo, ó, vamos pegar ali o fluvial, 6,8, 10 a menos 6,8. Um valor menor é 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 9, que são valores básicos. 69. Adicionarmos PCl3 a um sistema estabelece um equilíbrio. Então ele falou, ó, você adicionou o reagente.
Se você adicionou reagente, você vai deslocar o equilíbrio para o produto. Então, o reagente vai ser consumido, mas vai consumir o reagente que você tinha no sistema. Então, deixa eu fazer um gráfico para você aqui, ó. Como é que vai ficar? Vamos pegar aqui um gráfico, beleza? Ó, você tinha lá o PCl3, você tinha o Cl2 e você tinha o PCl5, tá? Vamos colocar aqui em equilíbrio. Se você adicionou o PCl3, ele tem que subir. Aí ele vai reduzir aos pouquinhos, vai reduzir um pouco mais o Cl2 para poder formar mais o PCl5. Tá? Então, a concentração de Cl2 diminuirá, porque você vai necessitar recolher ou consumir mais Cl2 para formar PCl5. Bom, queridos, a questão de número 80, deixa eu apagar aqui para você, é uma questão muito interessante, que traz um equilíbrio e diz assim: a lâmpada halogênea apresentada e tal, abaixo, representa o seguinte equilíbrio químico heterogêneo. Então ali você tem o calor e assim por diante, você tem um sólido. Não esqueça que sólidos puros não afetam o equilíbrio químico. Ele diz assim: a alternativa correta com relação ao equilíbrio acima é: o tungstênio é consumido quando a pressão da lâmpada é aumentada. Tá certo. Porque quando a pressão da lâmpada é aumentada, você vai ter um deslocamento para o lado de menor volume gasoso, que é o lado do produto. Então, como o produto é o menor volume gasoso, o reagente vai sumir para formar o produto. O tungstênio não é consumido se a concentração é diminuída. A concentração de sólidos puros não pode variar. Então está errado. O tungstênio não é consumido se a concentração do iodo aumenta. Se o iodo aumentar, o deslocamento vai se dar para o produto. Então vai haver consumo de tungstênio. Está errado. O tungstênio é consumido com a temperatura diminuída. Não, se diminuir a temperatura, vai deslocar para o lado exotérmico, que é o lado do reagente, não do produto. E o tungstênio é consumido quando a concentração do Wi6, que é o hexadiodeto de tungstênio, é aumentada. Se você aumentar o produto, desloca para o reagente. Então a concentração de tungstênio é aumentada, não diminuída, ele não é consumido, ele é formado. Portanto, a resposta certa, letra A. 81. Um aumento da pressão deslocará o equilíbrio para a direita. Vamos ver. Se você aumentar a pressão, você tem 5 aqui, mais 4 aqui. Acredito que essa água seja gasosa, né? Independentemente vai ser um lado menor. Então, se você aumentar a pressão, você reduz o volume e vai para a direita, tá certo? Tá? Então, a primeira está correta. A adição de O2 diminuirá a concentração do cloro gasoso. Não, se você colocar O2, você desloca para os produtos, então aumentará. Caso alguém esteja com alguma dúvida sobre isso, peço por favor que você tenha em mãos essa tabelinha aqui que o professor fez para você. Deixa eu ver aqui a tabelinha, ó. Ali a tabelinha, ok? Ó, essa tabelinha é importante para você entender o que você tem que fazer. Essa aqui. Ela vai mostrar para você exatamente para onde os equilíbrios são deslocados quando você varia os equilíbrios, ok? Não esqueçam dela. A adição de HCl aumentará a concentração de cloro gasoso, tá certo? Porque aumentou o reagente, deslocou para o produto. Catalisador diminui velocidade, só aumenta, querido. Resposta certa, 1 e 3. Questão 84, então, a última questão do nosso tema de hoje, sobre a reação abaixo, está ali a reação. A alteração do equilíbrio anterior relacionado ao vazamento do refrigerante, ele explica que quando você abre o refrigerante, você vê que há uma saída de gás. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio existente em alguns ingredientes do produto. A alteração do equilíbrio relacionado ao vazamento do refrigerante nas condições escritas tem como consequência a liberação de gás, né? Quando você abre a garrafa, você tem a liberação de gás. Se o gás vai sendo liberado, vai diminuindo. E se vai diminuindo, a reação acaba deslocando para o lado do gás para compensar cada vez mais a retirada do gás. Então, resposta certa, letra A.
Queridos, espero que eu tenha me feito entender, espero que tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida residual, qualquer dúvida restante sobre a explicação do professor, posso lhes ajudar nos plantões individuais. Fico à inteira disposição de todos vocês. Um grande abraço, até a aula e tchau, tchau.